Vamos agora conversar com a nossa querida Larissa. Larissa tá aqui, Larissa Ramos. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Vanusa. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar recebendo você hoje aqui. Seja bem-vinda mesmo. Gente, a gente tem uma informação muito séria para falar para você que está assistindo o nosso programa. Para você que vai acompanhar esse bate-papo. O que é um bate-papo? E nós estamos com uma grande profissional, que é a Larissa Barros. Ela é médica geriatra e veio hoje para conversar e abrir seus olhos de que todo cuidado não é na terceira idade, mas é bem antes. E é por isso que eu quero falar para você. Você sabia que entre 2000 e 2001 foram registrados, só para vocês terem ideia, foram registradas 93.868 mortes de idosos causadas por desnutrição no Brasil. Segundo um novo estudo publicado na Revista Brasileira de Geriatria e também Gerontologia, o período registrou uma queda na taxa da mortalidade entre as pessoas e uma queda na taxa de mortalidade entre outras pessoas de 60 a 79 anos. Mas os números, na verdade, gente, se mantiveram estáveis e elevados entre a população acima de 80 anos. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre esse tema. Por quê? O risco desse fato da desnutrição dos idosos. E que muitas vezes a gente não entende. A gente traz profissionais todos os dias aqui no programa e a gente fala sobre alimentação durante uma vida inteira. Desde o momento que você está lá na barriguinha da sua mãe até a terceira idade. E tem muita gente que não entende. Nós muitas vezes não entendemos. E quando somos jovens, a gente se acha muito absoluto. Ah, mãe, não tem problema não vou comer não. Ah, eu como depois. Ah, eu como mais tarde. Mãe, para de besteira, mãe. Eu como de qualquer jeito. Mãe, eu não tô com fome. Isso acontece logo na infância, na adolescência. E quando a gente chega na fase adulta, a gente tá cheio de manias. E a gente acha que porque ainda consegue caminhar bem, consegue ter um raciocínio legal, se acha ainda muito jovem, que a gente não vai chegar na terceira idade. Feliz de você se chegar lá, mas bem e com saúde. E não desnutrido, não é isso, doutora? É isso, Vanusa. Na verdade, essa nossa conversa é extremamente importante, porque como você disse, a gente precisa de informação para poder cuidar, né? Saber o que é que chama a atenção e o que é que faz parte de um processo natural e mesmo aquilo que faz parte de um processo natural, quando é que eu tenho que intervir ali, tá? Então, isso é a realidade, isso de fato acontece, a desnutrição nos idosos e os riscos aumentam quanto mais aumenta a idade também, né? Existe um processo natural que vai acontecendo conosco à medida que os anos passam. Algumas alterações, elas podem sim ser normais, mas podem ter um impacto importante apesar da normalidade, né? O idoso, ele vai tendo, com o passar dos anos, algumas alterações em órgãos sensitivos. Da mesma forma que nós temos um declínio de acuidade visual, também tem alteração de olfato, de paladar, alteração de dentição, da composição da mucosa, da boca. Vai tendo perda de massa muscular, não só para atividades físicas, mas também de musculatura, de deglutição. Isso acontece de forma normal, mas se isso for amplificado, pode sim impactar na alimentação do idoso, né? E também tem uma tolerância diferente às composições alimentares. Vai ter mais dificuldade de digestão de proteínas, de gorduras, demorando um pouco mais a esvaziar o estômago. Então tem uma sensação de saciedade um pouco mais aumentada, vai diminuir as porções, aumentar os intervalos. Inicialmente, isso acontece com todo mundo. Dependendo do grau que aconteça, pode repercutir em alterações mais sérias e que precisam de intervenção, mas também tem algumas doenças que podem estar por trás disso, né? Alterações de humor, como depressão e ansiedade, alterações hormonais, como distúrbios de tireoide, algumas doenças que se acumulam principalmente em octogenários, nonagenários e hoje em dia até centenários. Elas podem gerar uma inflamação no organismo que inibem o centro da fome. Assim como medicações para essas doenças também podem ter uma certa interferência. Então é um conjunto que pode passar despercebido nos olhos do acompanhante, do familiar, que por isso vai demandar uma avaliação especializada nessa sensibilidade da gente detectar quando isso está acontecendo. Larissa, eu acho tão interessante quando você fala assim, porque a gente estava agora há pouco, antes do programa começar, falando sobre outros assuntos que necessariamente acabam batendo na desnutrição. Porque quando a gente fala de quedas,
quando a gente fala de raciocínio, demência, quando a gente fala dessas situações que acontecem adversas, elas podem, de uma certa forma, acontecer. Mas é interessante que a gente tenha aquele cuidado, porque assim, um idoso, ele tem dificuldade de se alimentar como nós não temos muitas vezes quando somos mais jovens. Tem medo até. Eu já ouvi falar, uma amiga minha, eu lido muito com pessoas de terceira idade, porque eu sou amiga de pessoas que, enfim, são minhas amigas há 30 anos, há mais de 35 anos, e a gente tem aquela amizade que até hoje se pendura, graças a Deus, se segura. E aí, o que me chama a atenção é quando elas dizem assim, Vanusa, minha mãe comia muito bem quando era mais jovem, mas é impressionante, ela chegou numa fase da vida que ela disse que não quer comer, não sente vontade de comer. E um dia desse, eu conversando com a minha mãe, ela disse que tem medo de comer, engasgar. Ela tem medo de comer e ela sente falta de mastigar e sente falta de engolir aquelas comidas que realmente ela sente que é a comida verdadeira. Eu não gosto de sopa, eu não gosto dessas papas que eu acabo de uma certa forma comendo. Abriu mesmo o leque de informações para a filha e deixou bem claro, não sinto nem prazer em comer. Isso realmente acontece? Isso acontece demais. E aí, como a gente tem uma questão cultural já enraizada de subjugar uma queixa como, é normal para o idoso, é assim mesmo, o idoso come sopa, passa despercebido em situações como essa. Mas o que a gente sempre chama a atenção para o cuidador é observar padrões, porque realmente as alterações podem ser sutis. Então, como você falou, era uma pessoa que comia alimentação sólida, mastigada, e passou a precisar alterar a consistência daquela alimentação. E isso não pode ser entendido como normal, isso precisa ser avaliado. Era uma pessoa que comia uma quantidade X e por algum motivo está tolerando menos. Então, só a quebra desse padrão já é motivo suficiente para ter uma avaliação por trás. E muitas vezes uma avaliação multidisciplinar. Às vezes é uma dentição que não está adequada e precisa de uma avaliação odontológica, avaliação fonoaudiológica, avaliação com a nutricionista. Então, a percepção, essa sensibilidade é o que a gente sempre tenta passar para o cuidador, para a gente não minimizar as queixas sempre como é da idade e sempre procurar o que é que está por trás ali e intervir. Tem um ser humano ali que tem sentimento, que viveu uma vida inteira, cuidou de você, te colocou no momento que você está vivendo hoje, te deu a condição de você ser uma pessoa que também tem que ter um olhar mais afetivo, mais amoroso, mais carinhoso e de cuidado, porque foi uma pessoa que cuidou de você, não é só uma questão de obrigação, é questão de amor verdadeiro realmente pelo seu pai, pela sua mãe, por sua avó, por aquela pessoa que hoje tem que ter a sua ajuda e seu apoio. Como é que esses cuidadores podem, você já deu uma dica, pode ajudar, já pode observar. A gente estava agora há pouco falando do antes, que muitas vezes a gente não se atenta. A vida inteira a gente tem que se cuidar. Beleza, cheguei nos meus 40 anos, não fiz o que tinha que fazer. Vou chegar nos meus 50 sentindo algumas dificuldades e vou conseguir perceber isso. Seja uma dor nas juntas, uma dor no joelho, uma dificuldade para usar um saltão. E muitas coisas vão acontecendo, mas também a gente começa a perceber na alimentação. Você falou de doenças, tem as doenças crônicas também, que de uma certa forma atrapalham, uma dor de estômago mais persistente, é um mal-estar, é uma dificuldade e é um mal de Alzheimer, né, também. Exato. A gente estava falando agora há pouco, né, que geriatria é construção, então não vai ter uma data, uma idade específica ou um status específico para se começar. Sim. Isso é construção e quanto mais cedo começar, melhor, né? Às vezes a gente tem a impressão que o idoso é saudável, é robusto e aí a gente acaba postergando esse contato com a avaliação especializada. Mas isso acaba que a gente perde uma janela de oportunidade muito boa, porque como você falou, às vezes durante a consulta a gente faz algumas entrevistas sobre algumas coisas que o idoso nem sequer queixou ativamente. A gente faz uma busca para tentar identificar os fatores que podem levar aquilo, né? Às vezes passou despercebido. Então, como está se comportando na questão cognitiva, como se tem alguma artrose de mãos importante que está dificultando aquele momento de alimentação, né? E aí a gente começa a identificar riscos para atuar na prevenção, na construção,
tanto da questão alimentar, como das demais questões, no controle de doenças. Se eu sei que aquele paciente tem uma insuficiência cardíaca, tem uma doença renal, eu sei que mais na frente ele pode ter algum comprometimento da alimentação decorrente disso. Então eu vou começar a controlar hoje, apesar de não estar descompensada, apesar de ainda não estar naquele estágio que a gente vislumbra que pode acontecer, eu vou começar a cuidar melhor disso para que não descompense, para que não venha a evoluir. Eu vou começar a entender que está já começando uma dificuldade de alimentação antes de abrir uma desnutrição. A gente identifica os riscos para atuar nisso. E aí também entra uma questão muito importante de vacinação, de evitar doenças agudas, porque mesmo depois de tratadas, depois que o idoso ele perde peso, ele pode ter uma certa dificuldade de retomar aquele status prévio. Então, a consulta, ela idealmente é isso, tentar identificar os riscos, atuar nas doenças que já existem para que elas não progridam e não tenham interferências outras, evitar doenças evitáveis e trabalhar isso de forma a longo prazo para garantir uma longevidade e uma qualidade de vida, como você falou. É um indivíduo que não é eu adequar protocolos para ele, não é eu aplicar protocolos nele, é eu adequar os protocolos de acordo com os preceitos daquela pessoa. A gente vai tocar num assunto que eu acho que vai mexer na casa de muitas pessoas, de muitos filhos, de muitos cuidadores e principalmente dessa rede de apoio. O que a gente precisa mexer? Quando a gente fala, né, que esses números se mantiveram estáveis e elevados entre a população acima de 80 anos, isso de uma certa forma me preocupa, porque essas pessoas muitas vezes elas não conseguem realmente fazer as coisas que têm que fazer sozinhas. E aí o que me chama a atenção, como é que está essa rede de apoio? Como é que esses cuidadores, essas pessoas que se dizem estar cuidando, que amam, estão fazendo para dar atenção para essas pessoas? Por que elas estão tão desnutridas? Está tendo um cuidado, está tendo um olhar? E eu pergunto para a nossa geriatra, que vem acompanhando as pessoas, a falta do apoio, a falta da atenção, parece que as pessoas estão cuidando mais de si do que se preocupando com o outro. Como é que vai ficar nós na terceira idade? Porque se você não cuida de ninguém hoje, se você não dá atenção hoje, você não quer ser cuidado amanhã. Você não quer ter atenção. Ou melhor, você quer, mas você não vai ter. Porque nós somos o que damos. E recebemos também conforme o que damos. Então, se você dá amor, você recebe amor. Se você não tá nem aí, alguém também não vai estar nem aí. Porque até quem faz, muitas vezes, não tem pessoas por perto para cuidar. Imagine chegando a essa idade. Será que isso também tem sido um ponto mais negativo? As pessoas estão realmente não se importando tanto com as pessoas da terceira idade? Olha, Vanusa, a rede de apoio ela é imprescindível, tá? A parte técnica, né, dos profissionais de saúde pode encontrar limitação, inclusive, no que a gente consegue alcançar se a gente não tiver uma colaboração de uma rede de apoio. E não é só o filho, né? Não é só. Às vezes tem gente que se pendura num filho só. São 3, 4 filhos. Aí não, a gente vai dar um dinheirinho ali para ajudar e tal, e você vai lá e cuida. Não é assim. Todo mundo tem que colocar a mãozinha ali na massa. Todo mundo tem que colocar a mãozinha ali e fazer alguma coisa. É um que vai para o supermercado fazer as compras, é o outro que vai lá para dar um apoio, um dia é um outro. Eu preciso desse apoio para que as pessoas possam entender que quem cuida também cansa, né? Sim, a rede de apoio não são só familiares, a rede de apoio pode ser vizinho, pode ser aquele posto de saúde mais próximo. São pessoas que se disponibilizam para ajudar nos cuidados. E isso é uma questão bem complexa, né? Porque envolve muitas coisas, envolve estrutura familiar prévia, envolve essa logística de fornecimento do atendimento de saúde do serviço público, né? Envolve muitas questões, mas também envolve a desinformação que a gente estava conversando agora há pouco. Às vezes a pessoa se prontifica a cuidar, mas tem que saber como cuidar do outro e como cuidar de si também. Que entra essa questão da divisão dos cuidados, né? Entra um alerta muito importante, que é o estresse do cuidador. Para você poder cuidar do outro, você tem que estar bem consigo mesmo, até para não expor o outro a riscos, né? Então, isso é uma questão bem complexa realmente. Hoje a desnutrição, de fato, vem respondendo dessa forma na vida dos idosos? Sim, é como a gente vinha conversando. Principalmente dos 80 em diante, que foi onde as estatísticas mostraram mais dificuldade de ter melhora, por conta do acúmulo de doenças, da quantidade de remédios que ingere, da estrutura familiar. Geralmente são pessoas
que dependem mais dos cuidados de terceiros, e esse cuidado ele é difícil de fornecer, tem que ser compartilhado, tem que ser ensinado. Então, de fato... E vivemos num mundo onde deveria ser o contrário. A gente vai ganhando um pouquinho quando é jovem, aí o tempo vai passando, a gente vai melhorando a qualidade. Deveria ser. A qualidade financeira vai melhorando, melhorando. Na terceira idade a gente deveria ter uma condição melhor de amparo, de condição, para que a gente pudesse ter uma qualidade de vida já na terceira idade, né? E, infelizmente, Sim. não é o que acontece. Uma boa parte das pessoas na terceira idade não tem a condição financeira nem de comprar os seus próprios remédios. Imagine muitas vezes de se alimentar bem. Sim, a situação socioeconômica também é outro fator muitíssimo importante, porque como você falou, na verdade, os custos médicos aumentam, os custos de medicação aumentam e às vezes aquela receita que você recebe, ela diminui com a aposentadoria, vai depender da quantidade de pessoas do ambiente familiar que conseguem contribuir. Então, isso também é um empecilho, é um obstáculo importante. Aí, quando você fala de geriatria, você é o tipo da especialista que se preocupa com bem antes, né? Exato. Nesse caso, os cuidadores que ali estão também têm que se cuidar. Você é um... eu não me lembro, a Casa São José, que fica lá na Morada do Sol. Eu sempre fui muito de visitar a Casa São José, inclusive tive a oportunidade de não estão mais entre nós, 2 idosos não estão mais entre nós. Cheguei a passear com eles de cadeira de roda e teve um dia que eu quis ir com os 2 e aí a gente passeando no shopping, um deles se cansou. E aí eu tive que andar com os 2 ali, um do meu ladinho, né, segurando em mim, e o outro a gente acabou, mas foi muito divertido. Só que o que me chama a atenção relacionado a isso é que as pessoas costumam não se cuidar antes. E lá tinha uma senhora, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que a filha não tinha tanta idade assim. E ela pediu, como só moravam as 2, se ela poderia ficar lá dentro também, para ajudar as 2. A mãe era um pouco mais velha e ela tinha uma idade diferenciada de nem tantos anos assim. E acabou que lá eles ficaram com essa senhora também e ela ajudava a mãe e também era ajudada. Sim, é muito comum, né? Na verdade, quanto mais longeva é a sociedade, mais vezes a gente vai pegar paciente que os filhos também já devem ser pacientes, né? E a gente esquece de que envelhecimento é poupança. A gente se preocupa com a poupança financeira, a gente se preocupa com a questão de uma poupança material, mas a gente esquece de ter uma poupança de músculos, a gente esquece de ter uma poupança cognitiva, a gente esquece de ter uma poupança óssea. Porque quanto mais cedo eu investir nisso e maior for a minha margem, mais eu vou ter condições de consumir aquilo antes que vire um processo patológico. Nossa. E que consiga viver com mais qualidade, né? A questão não é só a longevidade, é a qualidade com que você consegue alcançar aquela longevidade, que permita você desfrutar de algumas coisas, um passeio no shopping, por exemplo. Nossa, olha só o que ela falou, viu? Jéssica, poupança para você enxergar bem, poupança para você conseguir caminhar, né? Que foi o que ela falou, praticamente. Você tem um fortalecimento dos seus ossos, porque assim, as pessoas quando pensam em fortalecer algo, é mais pelo lado da vaidade. Às vezes as pessoas não se preocupam tanto em fortalecer esses ossos para poder também chegar na terceira idade, poder sentar, poder levantar, poder ir para o banheiro sozinho, poder se alimentar sozinha, porque assim, se você tem dores nas juntas e o tempo vai passando e você não vai cuidando, vai ficando pior. A condição de você pegar seu próprio garfo, sua própria colher e comer é difícil. Sim. Vai depender dos outros. Exato. Essa poupança que a gente fala é justamente com essa perspectiva de autonomia, de independência, de preservar que aquele indivíduo consiga exercer suas atividades de forma independente, que ele consiga realizar as atividades que antes ele realizava, permanecer em atividade, tanto atividade física como estímulos cognitivos também. A gente sempre tem que estar estimulando essas áreas para ele continuar ativo. Muito bom. E a gente falar sobre esse assunto, gente, é muito importante porque a gente chama a atenção da população. Impressionante, eu não sei se é a palavra maturidade, sabe, Larissa? Eu não sei se é... Por exemplo, você é uma jovem geriatra, mas que tem observado esses detalhes, acredito eu, que tanto na tua vida, na vida dos teus familiares, dos teus filhos, enfim,
da tua família, você vai ter um olhar diferenciado, mas parece que tem gente que não quer enxergar. Nós, seres humanos, nós somos muito sem noção às vezes. A gente está vendo a coisa acontecer, mas a gente acredita, mas isso não vai acontecer comigo agora. Vai acontecer comigo lá no futuro, mas você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como você vai estar. E você não quer adoecer, você quer ter condição. E quanto mais você é trabalhador, quanto mais você tem vontade de ser independente, mais um dos motivos para você cuidar dessa forma, né? Exato, a gente vive uma cultura muito imediatista, que a gente consegue enxergar a curto prazo, mas as condições que permitem a longevidade estão cada vez mais disponíveis, e que bom que estão, mas a gente tem que pensar em como a gente quer desfrutar essa longevidade, né? Em construir, fazer poupanças que me garantam essa qualidade. Bom, então nesse dia de hoje, Larissa, o que a gente tem que alertar, só focando e batendo de novo na tecla que você já informou, para quem está aqui na câmera 2 assistindo a gente. Eu queria muito que você pudesse, se caso a gente falou tudo, que ótimo. Se não, eu gostaria que você ficasse à vontade para falar com o nosso público que está em casa, dando mais dicas, passando essa informação direta para eles. Bom, acho que o que resume toda essa nossa conversa hoje, Vanusa, é justamente o acompanhamento regular, especializado, isso é imprescindível mesmo naqueles idosos considerados saudáveis, e a sensibilidade de perceber alterações de padrão, para a gente tentar entender, prevenir e construir a qualidade e a longevidade desses pacientes e de nós todos. Larissa, eu quero agradecer pela sua presença. O Instagram da Larissa está na telinha para que você possa entrar em contato, acompanhar as dicas. Foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu. Obrigada de verdade. E só lembrando, @larissabarros.geriatra, você acompanha ela. Então, para quem não está, só está nos ouvindo, fica essa informação aí para você entrar em contato com ela. Larissa, muito obrigada. Obrigada, Vanusa. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Obrigada.